Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a refletir comigo no Salmo 40, verso de número 1. A palavra de Deus diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Refletiremos a respeito do tema confiança em meio às tempestades da vida. Quando nos deparamos com o Salmo de número 40, logo nós podemos perceber que é de fato um verdadeiro desafio colocar em prática esse princípio básico instigado pela palavra de Deus. Pois nós temos vivido um tempo em que muitas vezes as tempestades da vida têm nos levado a desenvolver uma ansiedade terrível em meio às dificuldades, em meio aos nossos medos, em meio às nossas angústias, em meio aos desafios que diariamente nós vivemos. E é diante de tais circunstâncias que muitas vezes nós somos levados a refletir se temos de fato confiado no Senhor, se nós temos aguardado pelo momento em que Ele se inclina para nós, que Ele nos ouve quando nós clamamos por socorro, quando nós colocamos diante dEle em oração as nossas necessidades. De certa feita, ao observar e nos deparar com o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, dos versos 22 a 25, somos levados a pensar um pouco, a refletir a respeito de uma situação ocorrida com os discípulos do Senhor Jesus, homens que viveram na íntegra inúmeras experiências com o Mestre da vida, que puderam contemplar seus milagres, puderam ver seus feitos, mas num determinado dia recebem de Jesus uma ordem expressa que estivessem entrando num barco e que passassem para outra margem do lago. Eu e você, ao nos deparar com essa passagem, podemos pensar um pouco como seria, como tem sido, o nosso comportamento diante das tempestades da vida. A palavra de Deus diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. Partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossegar. Chegando a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Nós podemos ver, diante desse relato, que o Senhor Jesus, ele adormece, mas ele estava no barco, junto com os discípulos. O medo daqueles homens era tamanho que eles não se dão conta de que o próprio Deus estava com ele, com cada um deles naquele barco. Muitas vezes, eu e você temos desenvolvido a mesma atitude, a mesma postura. Jesus está conosco no barco, mas nós não nos damos conta. Muitas vezes nós permitimos que o medo, que a ansiedade, que a desconfiança fale mais alto. E é quando esses homens, motivados por esses sentimentos, por essa postura, vão despertar o Mestre, vão dizer que estão prestes a morrer. E Jesus Cristo repreende o vento, tempestade, e faz uma grande abundância, uma tranquilidade necessária para aqueles homens. A pior tempestade não era aquela tempestade que ocorria do lado de fora do barco.
mas a tempestade que estava dentro do barco, no coração de cada um daqueles homens. É a mesma tempestade que muitas vezes tem conduzido as nossas vidas, que tem causado pavor a cada um que não tem desenvolvido plenamente essa confiança no Senhor Jesus. E diante disso, ele nos faz a mesma pergunta que ele fez aos seus discípulos: onde está a vossa fé? Que nós possamos, assim como os discípulos, ser tomados pelo temor, pela admiração. Possamos acreditar, entender e compreender que quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? E a resposta é: Ele é o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem controle de todas as coisas. Que diante disso, eu e você possamos desenvolver a confiança em meio às tempestades da vida. Que o Senhor Jesus esteja abençoando poderosamente o seu dia. Fique com Deus. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe.